Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao podcast Marketing para Idiotas. Esta semana, o grande poder do GPT-4 é escrever ou ler. CEO do TikTok sodomizado por congressistas nos Estados Unidos e um estudo do governo. Portugueses estão-se a marimbar para privacidade, segurança e todas essas coisas, ou não? Olá a todos, sejam então muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Marketing para Idiotas, que esperamos que seja o vosso podcast de marketing favorito e onde falamos sobre marketing, tecnologia, negócios e inteligência artificial, não é? Aparentemente todas as semanas. Agora é tudo. Exato. No podcast temos todas as semanas 3 temas da semana, também temos as rapidinhas, os títulos mais relevantes na última semana, em formato assim mais rápido. No final do episódio ainda temos 2 opções, ou a ferramenta da semana ou o jogo estatística da semana, onde eu, o Miguel, o Diogo, Alô? o Fred, Olá. e às vezes o Ricardo, não é? Competimos para vos dar um dado interessante e também fingimos que sabemos alguma coisa. O Ricardo esta semana também não pode estar presente. Isto aparentemente no mundo do turismo só se trabalha 2 ou 3 meses por ano e calhou a fava neste mês. Basicamente, tudo isto em marketingporidiotas.pt, onde podem consultar todos os links, notícias e temas. Agora também no nosso YouTube, youtube.marketingporidiotas.pt, onde podem vislumbrar estas carinhas larocas e as nossas reações sem mais demoras. Quero relembrar, nós temos o nosso patrocinador, o servidoresverdes.pt, que já está online e já podem criar o vosso site. É verdade, isto já não é uma simples janela de chat, agora é um chat, mas que já dá para fazer mais coisas. Diogo, queres falar um bocadinho sobre isso? Claro. Então sim, é verdade, já está online, portanto já podem entrar, podem fazer o registro do vosso domínio por lá, e depois tem todo um acompanhamento para criarem o serviço que necessitam para o vosso website e são acompanhados durante todo o processo. Isto para garantir que não contratam um serviço que seja para lá das capacidades que vocês necessitam para o vosso site, para que seja então mais amigo do ambiente. E é isso, portanto é tudo personalizado, os preços são personalizados sempre às necessidades de cada website, e é isso, vão lá e sim, visitem-nos. Então isto agora é só dizer, olha, faz-me aí um servidor verde e ele faz um servidor verde para a pessoa. É isso? É semelhante, sim. Ok, muito bem. Pessoal, experimentem servidoresverdes.pt e depois também deem o vosso feedback ao Diogo para ele saber como é que pode melhorar o produto e fazer com que isto seja uma experiência incrível e ecológica para todos. Já viste como eu sou simpático a falar das tuas coisas, Diogo? Pumba. Incrível, Miguel, incrível. Toma, vai buscar. Vamos começar com o primeiro tema, o meu tema desta semana, e é basicamente o poder do ChatGPT ou do GPT-4 é escrever ou é ler. Eu ontem, no nosso canal, no grupo WhatsApp, eu vi um meme que o Luís Menezes colocou, em que ele basicamente mostra 2 quadrados. No primeiro quadrado, nós vemos uma pessoa a dizer a um colega: a inteligência artificial transforma este bullet point num e-mail longo que eu posso fingir que escrevi. E vemos a pessoa ao pé do computador. E no segundo quadrado, mesmo ao lado, vemos a pessoa que recebeu o e-mail a dizer a outro colega: a inteligência artificial cria um único bullet point deste e-mail longo e eu posso fingir que o li. E eu penso que este meme mostra mesmo muito bem o impasse em que nós nos encontramos neste momento e o quão confusos estamos em relação à inteligência artificial. O ChatGPT, ou o GPT, qualquer que seja ela a versão, trouxe com ele a capacidade de todos nos tornarmos escritores. Todos podemos começar a escrever longos artigos de blog, sermos altos criadores de conteúdo com imensa informação e detalhes incríveis. A grande questão é: será que este é mesmo o verdadeiro valor do GPT-4? Será que o verdadeiro poder é dar-nos a capacidade de criarmos imenso texto e bombardearmos todos os que nos rodeiam com text walls enormes? O valor é criarmos muito barulho no nosso blog para que os motores de busca indexem o nosso site. Esta semana, por acaso, também vi um post engraçado do Neil Patel que fala sobre isso, mas hei de falar nisso noutra ocasião. Será mesmo que em 2025 as pessoas que ainda pesquisam no Google da mesma maneira? Ou o valor está em ajudar-nos a resumir todo o ruído que existe à nossa volta em informação mais simples e condensada que conseguimos absorver e nos ajuda a resolver um problema? Aquele meme mudou alguma coisa em mim, ou pelo menos na minha percepção da inteligência artificial. Eu ontem à noite vi também uma masterclass com o Neil deGrasse, no masterclass.com, em que ele referiu uma frase dita por Einstein que foi algo do género: com o expandir da esfera do nosso conhecimento,
também expande a esfera da nossa ignorância. Ou seja, neste momento estamos perante uma revolução no conhecimento humano e acho que ninguém tem dúvidas disso, e com esse desenvolvimento também surgem novas perguntas. Eu acho que nós estamos numa nova fronteira entre o mundo antigo e o mundo novo, e ainda não estamos todos a tentar perceber como é que nos vamos adaptar, não é? Estamos num momento de uma enorme incerteza em que ninguém sabe o que é que vai acontecer no próximo ano. Apenas podemos ter uma ideia com base naquilo que foram os últimos 20 anos, não é? De internet e essas coisas. A escrita por inteligência artificial foi uma ferramenta incrível e uma vantagem competitiva, eu concordo totalmente com isso, quando mais ninguém a usava e podíamos fingir que tínhamos sido nós a escrever todo o conteúdo. Será que neste momento vai fazer sentido criarmos conteúdos às pasadas gerados por inteligência artificial, que na realidade depois vão ser novamente resumidos por inteligência artificial, porque ninguém tem paciência para ler o documento original, a não ser a própria inteligência artificial que os criou? Sei que é confuso, mas acho que é basicamente o ponto em que nós estamos, não é? Nesta nova fronteira, eu confesso aqui aos nossos ouvintes, eu nunca me senti tão confuso. Eu posso dizer que há 3 anos atrás eu tinha imensas certezas sobre marketing digital, e eu nesta vez sinto-me completamente ignorante face ao que se avizinha daqui a um ano. Ok? E algumas perguntas que eu me faço a mim mesmo neste momento, todos os dias. Será que uma landing page daqui a um ano ainda faz sentido da forma como nós a conhecemos nos últimos 10 anos? Será que escrever um blog com objetivos de SEO para atrairmos visitantes, criarmos uma relação e depois uma venda ainda vai fazer sentido? Será que escrever livros que depois vão ser engolidos por AI ainda faz sentido? Será que faz sentido a gritaria online que se aproxima com milhões de pessoas a gritar e a criar conteúdos como se fossem, de uma forma louca, não é? Por que motivo quero eu ver um artigo num blog ou num site, se posso também pedir à inteligência artificial que escreva um para mim, mais adaptado à minha realidade, não é? Será que a inteligência artificial veio aumentar o volume ou veio tornar a música mais suave para os nossos ouvidos? Eu acredito que enquanto marketeers vamos descobrir o caminho desde que continuemos a focar-nos em melhorar a vida e as experiências das pessoas com os nossos serviços. E isso pode implicar esquecermos muitas das táticas e ideias do passado que tanto valorizámos e que agora parece que foram potenciadas, mas na realidade se calhar vão se tornar obsoletas, ok? Isto foi apenas uma reflexão de uma noite mal dormida, e deixo também no site Marketing para Idiotas um excelente artigo que li do Christopher Brennan, no site sifted.eu, e que fala um bocadinho também sobre este tema. Qual é que é o grande papel da inteligência artificial? Se será escrever muito conteúdo ou então ajudar-nos a ler muito conteúdo, interpretando e resumindo em pequenos pontos, ok? Isto é a pergunta que eu tenho para vocês hoje, para refletirmos e falarmos aqui um bocadinho sobre isso. Caramba. Quem é que quer começar? Pode ser eu. O Diogo, atira-se à bala. Fred, começa. Não, vai o Diogo. Pá, eu gostei muito aqui destas tuas questões. Estou aqui a escrever. Será que o verdadeiro poder é dar-nos capacidade de criarmos imenso texto e bombardearmos todos os outros, todos os que nos rodeiam, com uma text wall? Isso, a minha resposta para ti é fácil. Não, ok? Não é. E depois tu tens, ou o valor está em ajudar-nos a resumir todo o ruído que existe à volta da informação simples e condensada para conseguirmos absorver e nos ajudar a resolver um problema. E a minha resposta também é não, também não está aí. O que eu quero dizer com isto é que o valor não está nem só num, nem só noutro. Ok? Eu acho que o valor está na possibilidade, na nova possibilidade daquilo que não era possível anteriormente. E esse é o valor. Ou seja a interpretação, o resumo ou a criação, não é, de texto, não é? A interpretação de texto, o resumo de texto, o valor está na possibilidade, ok? Esta questão de a criação, ou seja, do texto ser um textual e isso não é importante, não é verdade. Porque há casos em que isso é importante. Por exemplo, se tens um livro, não é? Para a prosa pode ser importante a experiência de leitura e que não seja simplesmente ir só de A a B, não é? E isso é um propósito válido, não é? E isso é positivo para, por exemplo, uma leitura de um livro ou para um livro. Porque é essa a experiência que se quer dar. Mas depois tens use cases que é exatamente o contrário, em que a experiência que nós queremos, o valor que nós retiramos é da ingestão fácil e rápida da informação e acertada da informação. Exemplo ainda agora este que nós estávamos aqui pré-começar o episódio, não é? Nós chegámos a um PDF e de repente fizemos um resumo porque não tínhamos tempo de processar toda a informação desse PDF e o sistema ajudou-nos, não é? Portanto, isso é um ótimo use case também. E recordo também um use case que estava no vídeo de lançamento do GPT-4, onde ele estava a fazer o IRS
de 2018 e havia uma exceção para 2018 em específico que ele não percebia porque é que o sistema lhe estava a dar o resultado final, aliás, que era diferente das contas que ele tinha feito, não é? E o sistema ajudou a identificar esse resultado. E porque é que o resultado final era diferente? Porque havia uma exceção, uma regra de exceção especificamente para 2018, não é? Portanto, isto é outro use case. Portanto, o que eu quero dizer é que o valor não é uma questão acho que o valor do GPT-4 não é uma questão de criação ou de resumo de texto ou de conteúdo. O valor está no valor, ok? Eu percebo que seja... Essa foi estranha. Isso foi o que o GPT lhe disse. O valor está no valor. Eu sei, não se deve explicar uma coisa com a própria palavra. Eu percebo, mas vejam isto de uma forma de prosa. Ou seja, o que eu quero dizer é que depende do valor que o utilizador vai retirar, não é? Mesmo na criação de conteúdo ou no resumo de conteúdo, depende do valor que está ali associado. Se o próprio sistema, quando resume o conteúdo, não te dá o valor que tu queres, não é? Continua a ser a informação que o GPT-4 criou ou resumiu, continua a não ter o valor que tu queres. Estão a perceber? Portanto, não é uma questão de simplesmente nós inundarmos o futuro agora, todos vamos escrever blog posts ou livros que não fazem sentido. Continua a ser uma coisa, e neste caso é muito uma coisa SEO, se calhar, da minha parte, mas continua a ser uma coisa muito associada ao valor que nós estamos a oferecer a quem está a ler ou a quem vai consumir, seja os nossos conteúdos, seja aquilo que o GPT-4 nos ajudar a criar. Muito bem. E acho que gostei imenso de uma coisa que tu disseste, que não tinha pensado nessa perspectiva, é que ler também é uma experiência, não é? Nós quando estamos a ler e a aprender, às vezes também não queremos as coisas logo muito resumidas, também queremos passar pela experiência da leitura com algum tempo, não é? Sim, muito interessante. Muito bem. Fred. Diogo, eu tenho uma recomendação de uma palavra para substituir o valor. O valor está no valor. Eu acho que, em relação ao tema que estavas a comentar, da inteligência artificial, o valor está na interpretação, porque tu recorres ao sistema para te interpretar de forma mais rápida e útil para aquilo que tu queres. O que é que tu achas da interpretação como uma característica? Não acho que é o que eu quero dizer. Não. Porque não é a interpretação que... Não é uma questão de interpretação, é uma questão de se o sistema te está a trazer um benefício ou não. Está a acrescentar valor à tua vida. Está a acrescentar valor à tua vida. Estás a ver? E aí é que está, é no benefício que interessa, independentemente seja o benefício de um resumo ou o benefício da criação de um texto. Mas se ele O não que interessa é o benefício. É isso, lá está. Esse é o ponto. O que interessa é o benefício. Não é uma questão de se é muito grande, se é muito texto, se é pouco texto, se é uma interpretação. O que interessa é se há benefício ou não para o utilizador. Ok. Muito bem. Nós aqui no nosso YouTube temos o Ricardo Pires a perguntar se é necessário fazer um textual para fazer passar a mensagem. Ricardo, e isto tem a ver com a experiência. Não te posso dizer logo, é para os CPTs, escrever ou ler. Não, isto é uma experiência. E aposto que divertiste ao longo do tempo. E temos aqui o Rui Day. Muitas vezes o valor está nas entrelinhas, que se perde com o chat GPT a fazer o resumo. Concordam com isso? Deixa-me só então... Desculpa, Fred, sim. Pode ser esse tema, deixa-me só fazer aqui um comentário, porque tu hoje acordaste com muitas perguntas, todas elas desafiantes para responder. Pesadelos. Mas eu sintetizava aquilo que ouvi da criação do blog, da criação disto e aquilo do outro, em duas coisas. Competências de escrita e de leitura, e dois, na minha opinião, a interpretação. E as duas são fundamentais no contexto da inteligência artificial, mas o equilíbrio entre a competência daquilo que é gerar texto e a capacidade de interpretá-lo também é essencial para nós podermos comunicar de forma natural e eficiente enquanto seres humanos. Eu acho que aqui o dilema é que, embora exista aqui a capacidade de gerar texto das ferramentas e que se quer coeso e que se quer coerente, isso é extremamente útil para criar conteúdo em grande escala e auxiliar na produção dos artigos, dos resumos e outras formas de escrita que tu foste enumerando. Na minha interpretação é aqui é a compreensão, é esta compreensão do texto, da linguagem humana, da interação das pessoas que, recorrendo a sistemas de machine learning e os algoritmos, é que nós estamos, eu acho, fascinados com a forma coerente com que ele consegue dar as informações. Portanto, esta competência da interpretação da linguagem natural, em conseguir extrair informações, em conseguir devolver insights de um grande conjunto de dados, muitas vezes que não é estruturado,
como notícias, publicações. Ainda na semana passada o Diogo comentou o facto de usar as ferramentas para interpretar PDFs e mesmo redes sociais ou outras fontes de informação na internet. Este dilema realmente eu acho que é este equilíbrio, que é competência de gerar texto e a capacidade de interpretá-lo, que é a minha visão do que eu ouvi em relação ao tema que tu trouxeste, Miguel. Só acrescenta mais 2 notas, que é o que hoje se está a assistir é como é que nós conseguimos maximizar, enquanto profissionais, o poder da inteligência artificial, porque há um facto absolutamente inegável, que é há postos de trabalho que têm vindo aos poucos a ser substituídos por ferramentas e software. Já falámos aqui da BuzzFeed, já falámos do Washington Post, entre outros. Agora, a questão é de que forma é que isso nos pode beneficiar. E há uma pergunta que eu não dou resposta, nem eu, nem ninguém, mas podemos colocar aqui algo subjetivo, que é será que as formas como nós fazemos marketing vão prevalecer relevantes daqui a X tempo? Mas eu acho que isto nós temos todos os anos estado a ser impactados com novidade, seja em 2020 com o Clubhouse, em 2021 com o TikTok e se calhar em 2023 vai surgir uma outra novidade. Sim, mas são novidades, mas dentro do mesmo espectro do tipo de marketing. Nós agora estamos a sim, falar de uma... sim. Então e o TikTok não trouxe a novidade de o vídeo vertical em força e o Clubhouse Sim, o mas áudio... é um formato diferente, ok, mas é criadores de conteúdo num formato diferente. Nós agora estamos a falar de uma revolução diferente, não é? Bem, mas todas as opiniões também são válidas. E em relação aqui às entrelinhas, nós andamos a perder, trocando aqui rapidamente, andamos a perder valor nas entrelinhas. Ou seja, quando o ChatGPT vem e faz os resumos e nós às vezes perdemos nuances nas entrelinhas. Isso acontece? Eu acho que pode acontecer e até isso ser um perigo, não é? Não conseguiremos confiar, por exemplo, nesta questão simples, não é? Imagina, nós estamos a fazer um resumo e pedimos ao sistema para fazer um resumo e o resumo falha os pontos principais ou que poderiam ser principais, não é? Para nós. Isso não pode acontecer, ou seja, se ainda não tivermos confiança suficiente que o sistema não vá fazer isso, não é? E neste momento ainda não é possível ter essa confiança, acho que se pode perder o valor nas entrelinhas. Nem sempre, mas pode acontecer. Uma última questão. E o poder ou o valor da decisão do GPT? Deixavas o GPT começar a decidir coisas sobre... Tu aceitares decisões que o GPT tome por ti? Há gente a fazer isso, não é? Aliás, Aquele nós temos que tem o threads CEO... Exato. Sim, temos threads no Twitter que estão a fazer um site mediante as coisas que o GPT lhe diz. Agora, não se esqueçam é que o GPT não é só mais do que um autocomplete e aquilo que faz sentido, não é? Portanto, não se esqueçam que não há uma decisão tomada, mas depende da informação que tu lhe deres, não é? Depende aqui de muita informação. Aliás, nós vamos abordar isso um pouco nas notícias nas rapidinhas desta semana e há ali coisas que podem ser muito, muito valor, que é darmos o contexto para o sistema, e esse contexto sim pode ajudar o sistema a fazer o sistema a dar-nos alguma ajuda nas nossas decisões. Muito bem, podemos avançar de tema? Estão confortáveis, Fred? Resolvemos? Ok, não se esqueçam do nosso grupo WhatsApp em w.marketingporidiotas.pt, onde podem lançar aí as vossas larachas, e esta semana o conteúdo exclusivo é... Basicamente saíram 2 estudos esta semana, particularmente no dia de hoje em que estamos a fazer a gravação, terça-feira, relacionados com o comportamento dos portugueses na internet, em relação às empresas, em relação às suas preferências, e portanto é um documento bem detalhado, com tabelas e com conteúdo, com muito suminho para partilhar. Suminho que vocês vão espremer com o GPT. Fiquem e com até ao final. Fiquem até ao final que eu farei a análise desse relatório aqui para vocês. Exatamente. Ok, vamos avançando. Diogo, o que é que nos traz esta semana? Epá, esta semana... O teu título é CEO TikTok sodomizado por congressistas nos Estados Unidos. Diogo, que tipo de site? De onde é que tu foste sacar? E que vídeo é que tu viste? Eu não tenho nada a ver com esse título, né? Atenção. Bem, então isto hoje vai parecer um pouco de uma revista cor-de-rosa, mas cá vai. Então esta semana, para evitar que vocês tenham que ouvir as 5 horas de audiência do CEO do TikTok, o senhor Xu Zichu, espero que esteja a pronunciar bem, no Congresso norte-americano, não é? Ele esteve lá às 5 horas, ok, a responder às questões dos congressistas. Eu trago-vos aqui um pequeno resumo e alguns pontos interessantes que eles falaram lá e que poderemos falar aqui hoje. E não,
o ChatGPT não resumiu nada disto. Eu literalmente estive a ver, eu na verdade, aliás, estive a ver várias horas, as várias horas, não todas, mas vi várias horas desta audiência, ok? E foi incrível, foi assim algo bastante engraçado. Enfim, então bora lá. Para começar, primeiro de tudo, deixem-me dizer que ao contrário do que aconteceu na audiência com o Mark Zuckerberg, ok? O Marco, para os amigos, os membros do Congresso desta vez estavam muito mais bem preparados para a audiência, ok? Portanto, nada de... quer dizer, houve, claro, algumas questões para o CEO de coisas como o TikTok, quando eu estou em casa, tem acesso à minha rede de Wi-Fi? O que sim, pode parecer ridículo, e que muitos vídeos que até foram feitos com esse TikTok, aliás, foram partilhados até no nosso grupo de WhatsApp, mas a questão não era essa isolada, não é? Aquilo é uma questão que se espera simplesmente uma resposta afirmativa para que se possa ir para a seguinte questão, e neste caso, a seguinte questão, que é o TikTok tem acesso à informação dos dispositivos que estão conectados à minha rede de Wi-Fi, e digo-vos, meus amigos, que a resposta não foi respondida com um claro não, mas sim acredito que não, mas fazemos o mesmo que as outras empresas no meio, não é? Portanto, lá está. Não é uma coisa assim tão simples, e apesar de ter sido um pouco ridicularizado, a questão a seguir justifica-se bem. Enfim, então vamos aqui ao valor, que é o que interessa. Então, na audiência, a audiência na verdade rondou sobretudo estes 3 temas, que foi a influência da China sobre o TikTok, a preocupação com a privacidade e o conteúdo perigoso, sobretudo para os menores. Então, quanto à influência da China, o CEO esclareceu que a empresa do TikTok, eu não sabia disto, mas a empresa do TikTok, na verdade, está sediada em Los Angeles e em Singapura, ok? E que a ByteDance, a empresa mãe do TikTok, 60% dos seus acionistas, na verdade, são investidores globais, e dos 5 membros da administração da empresa, 3 desses membros são americanos. Ele referiu também que o TikTok em si não está disponível na China, ou seja, referindo-se à separação que há entre as duas empresas e a versão, portanto, o TikTok e a versão chinesa, que é o Douyin, como é que é, Fred? Tu é que sabes o nome deste? Douyin? Acho que é isto, não é? Deve ser. É isso. Pronto, que também é controlado pela ByteDance, não é? A empresa mãe. Enfim, contudo, no mesmo dia, infelizmente para o CEO do TikTok, saiu uma notícia de como a China se poderia opor à venda forçada do TikTok, segundo uma representante do Ministério do Comércio chinês. Portanto, não ajudou de todo, e muitas das questões foram à volta disso. Então, como é que ele diz que não há influência nenhuma, mas depois o Ministério do Comércio chinês diz que se teria que avaliar se uma venda como essa, uma venda forçada como essa, tivesse que acontecer. Enfim, mas o CEO do TikTok referiu que isto é importante, porque mentir para o Congresso é crime, ok? Portanto, punível. O que ele disse foi que uma das razões pela qual... aliás, o que ele disse foi que a informação na aplicação nunca foi alvo de influência do governo chinês, ok? E isto é importante, lá está, porque mentir então pode ser crime, e o que nos levou a muitas respostas que sejam assim mais ou menos evasivas por parte dele e por parte mesmo também do Mark Zuckerberg quando lá foi, por exemplo. Ou seja, isto para ficar, ele falou desta questão de que a influência dos governos nas redes sociais não é só, portanto, não é só com ele, não é só com o TikTok. Na verdade, ele deixou muito a ideia de que o próprio Facebook também foi alvo de manipulação nas presidenciais, e não tem nada a ver sobre se é do governo chinês ou se não é do governo chinês, não é? Portanto, também é assim ficou uma ideia engraçada. Enfim, o outro ponto que foi abordado principalmente foi então a preocupação com a privacidade, com várias questões relacionadas à privacidade dos mais de 1.000 milhões de utilizadores ativos por mês na plataforma, segundo o CEO do TikTok. Ele referiu várias vezes o projeto Texas, que pretende então exportar a informação dos 150 milhões de cidadãos americanos, desculpem, para servidores que estão no solo americano, ok? E isto não foi referido na audiência, mas esse projeto Texas, que leva a informação para os servidores em solo americano, existe algo semelhante na União Europeia, que se chama Project Clover, que vai levar também informação, todos os cidadãos europeus vão ficar, toda essa informação vai ficar em solo europeu.
Mas pronto, até ao momento esses projetos ainda não foram implementados, ok? Portanto, é o que é, não é? E de qualquer das formas, qualquer questão que existia sobre a preocupação dos dados e da privacidade dos dados dos utilizadores, o CEO do TikTok levava sempre para o Project Texas. Respondia, mas o Project Texas é uma coisa muito ambiciosa. Enfim, por último, e já quase a acabar, o último elefante na sala, mais falado foi o conteúdo perigoso, não é? Sobretudo para os menores, onde foi mencionado um menor que tinha morrido num dos desafios, foi mencionado também um post que tinha a mensagem subliminar que queriam dar um tiro a um membro no dia que ia acontecer esta audiência, não é? E a resposta aí do CEO do TikTok foi muito clara, assim que ele conseguiu falar, porque os congressistas às vezes simplesmente não o deixavam responder, que é uma coisa assim engraçada. E então, sim, portanto, a resposta aí dele foi sempre que tinha um empenho enorme em remover o conteúdo problemático na rede social, mas que não é só na sua rede social. Isto existe em todas as outras redes, não é? Portanto, seja o Twitter, o Facebook, o Instagram, etc. Então, por último, quando o CEO, só para deixar aqui esta informação, quando o CEO do TikTok terminou o seu discurso, ele fez 4 promessas, uma sobre garantir a segurança para todos os teenagers, como uma das prioridades, uma firewall que protege os dados dos Estados Unidos de qualquer interferência de fora, okay? Portanto, acederem à privacidade dos utilizadores dos Estados Unidos. Terceiro, nenhum governo manipularizar o conteúdo do TikTok, ok? Portanto, pelo menos diretamente, não é? Segundo o que ele pode prometer. E por último, que eles serão transparentes quanto ao seu motor de recomendação e utilizarão empresas externas para verificarem esse código, que é algo que nenhuma outra empresa, ele referiu muito bem isto, que nenhuma outra empresa nos Estados Unidos está a fazer, ok? Portanto, isso é algo assim bastante engraçado. Seja o Google, seja o Facebook, eles não mostram os seus motores de recomendação a ninguém, não é? Portanto, fica privado, mas o TikTok está disposto a fazer. E eu tenho aqui 2 questões para vocês podem pegar naquela que vocês quiserem, não têm que abordar as 2, mas na audiência deu muito uma sensação de quase de perseguição a uma empresa privada, ok? Que tenta simplesmente tentar sobreviver, não é? E que só quer pertencer aqui ao mundo, não é? E querer só ser uma rede social como todas as outras, apesar de ter então uma parte na China. Então dá-se uma ideia de que estão a ser um pouco perseguidos. O que é que vocês acham? Acham que é isso? E a minha outra questão é que, e na verdade foi uma das questões de um congressista na altura, que é... porque é que não há estes problemas com o conteúdo de pessoas suicidarem-se, de pessoas em desafios no Douyin, não é? No Douyin, portanto, o TikTok chinês, não é? Como é que eles na China conseguem controlar esse conteúdo e no resto do mundo não conseguem? Isso também me ficou um pouco na cabeça. E é isso, meus amigos. Muito bem. Olha, se calhar começo eu, porque sou mais resumido de certeza que o Fred. Epá, eu acho que isto aqui... Não, porque não tenho aqui muito a acrescentar. Eu acho que sempre que estas questões são sempre uma grande palhaçada. Né? Eu acho que isto é a história da Virgem... Não, mas é completamente. Isto é a história da Virgem ofendida, que os governos ocidentais são todos muito puros, mas a realidade é que isto é a história do ladrão que rouba a ladrão. Ok? Os americanos roubam os dados privados de toda a gente, do mundo inteiro. Ok? Através de todas as empresas de tecnologia que prestam serviços ao mundo inteiro. E eu acho que eles não estão minimamente preocupados com esta questão dos dados privados ou não. Eles estão preocupados que os outros governos roubem dados que possam ajudar... que roubem dados sobre os próprios cidadãos, não é? Eu acho que eles deviam estar preocupados com o que o algoritmo decide mostrar e a quem. Ok? Eu lembro-me que havia aí uma história que dizia que o algoritmo do TikTok para os ocidentais mostra dancinhas e conteúdos um bocado mais emburrecidos e para o outro lado do mundo mostra conteúdos um pouco mais inteligentes, não é? Isto pode parecer uma forma subtil de manipular uma sociedade a tornarmos um bocadinho mais burros, não é? Ou menos competitivos, digo eu, porque isto influencia pensamentos e deixa as pessoas em autênticas bolhas neste momento. Eu, por acaso, tenho um exemplo, mas não é do TikTok, até porque já nem vejo bem o TikTok, é mais no Facebook, em que eu de repente começo a ver que há certas pessoas que de repente se politizam muito e começam a partilhar só conteúdos sobre
direita, aqueles conteúdos mais xenófobos e tal, e parece que aquela pessoa literalmente está numa bolha, porque tudo o que está a partilhar é daquilo. Eu às vezes até sou capaz de identificar a pessoa que partilhou aquilo antes de ver o nome da pessoa que o partilhou, ok? E isso sim é perigoso. Eu acho que a privacidade, como já tinha dito, não tem nada a ver com isto tem a ver com poder, ok? Com a capacidade do governo de saber mais sobre os seus cidadãos do que os outros governos, ok? Então tu achas que é isto? É o TikTok que está governado pelo governo chinês, é isso? Não, eu acho que não, nem tem propriamente a ver com o governo chinês, ou não, que deverá obviamente ter uma influência gigante ali. A questão dos americanos não somos nós a controlar totalmente o TikTok, são outros, ok? E isso para eles deixa-os desconfortáveis, porque são maluquinhos por estas questões, não é? Eu acho que se eles estivessem realmente preocupados com questões de privacidade, etc., eles deviam era começar a obrigar o TikTok e todas as outras redes sociais a começarem a passar mais mensagens de literacia digital e a alertar os seus utilizadores sobre potenciais concursos perigosos, etc. Imagina, tu estás no TikTok, estás ali a ver, epá, e de vez em quando tens algum tipo de mensagem obrigatória que te fala sobre algum tipo de coisa, de problema que existe na rede, não é? Não seria uma boa iniciativa? Tipo, se tu estás no target entre os 13 e os 16 anos, o target daqueles concursos parvos, epá, aquilo obrigar-te uma vez por dia ou duas a veres um conteúdo em que te fala sobre um perigo detectado. Eu, por exemplo, sempre que entro no site do banco, eu vejo um alerta sobre últimas fraudes que foram encontradas, não é? Será que no TikTok não devíamos fazer também isto? Para ser honesto, ele referenciou uma coisa que ele chama que se chama o tipo de conteúdo, que é o conteúdo STEM, que é Science, Technology, Engineering and Mathematics, que tem uma parte específica só para esse tipo de conteúdo e que já tem milhões e milhões de visualizações também. E acho que isso é portanto, há um esforço diretamente, parece haver um esforço pelo menos. Mas eu acho que não deviam ser milhões, deviam ser 1.000 milhões. Ou seja, se têm 1.000 milhões de utilizadores, 1.000 milhões de utilizadores têm de ser impactados pelo menos uma vez por dia com algum tipo de aviso. Epá, obrigado, Ricardo. Ricardo entrou aqui em direto no nosso YouTube para dizer que eu estou mais magro. Epá, finalmente alguém reparou, não é? Tanto esforço. Mas claro que ele a seguir diz que estás a usar Generative AI para processar a tua imagem. É um novo filtro que eu tenho aqui. Mas para terminar, eu no outro dia estava a dar uma aula e estava a falar sobre aquela ideia que havia muito no TikTok do início, que era, epá, eles tentam ter ali algum cuidado com os haters e tal, e com aqueles comentários depreciativos. Eu estar mais magro não é um comentário, não é um comentário depreciativo. E houve uma aluna 17, 18 anos que disse, não, mas o TikTok mudou, isto agora já é toda a gente a mandar a vir na mesma, ok? Eu acho que as redes sociais, o verdadeiro papel dos governos devia ser obrigar as redes sociais a educarem os seus utilizadores e não estar aqui a garantir que não roubam os dados, etc. Porque isso, meus amigos, andam todos a roubar, não é? Mas Fred, qual é a tua opinião sobre o assunto? Eu quando ouvi o Diogo, eu que estava-me a rir, porque o Diogo estava tão amável, tão simpático, que eu até pensei, bom, opção A, ou o Diogo apresentou uma candidatura para trabalhar da ByteDance, opção B, vai ser um patrocínio deles. Não, é que eles como agora começaram a ir para o search também, o Diogo pensou, epá, espera aí que isto na Google está tremido, deixa lá começar a dar graça ao TikTok. Pá, Diogo, o Diogo fez questões que até parece que nunca participou em uma edição do podcast, mas eu vou ajudar a relembrar não só ao Diogo como aos nossos queridos ouvintes. Vamos lá, é assim, eu até queria responder às duas, mas já não vou ter tempo, mas pelo menos há duas coisas que podem ser interessantes e o facto do Miguel ter dito que ia fazer uma análise sucinta e depois ter feito algo mais profundo ajudou-me a fazer uma pesquisa. A Wall Street Journal, de acordo com as fontes que eles lá colocaram, que são os relatórios da ByteDance, que é a dona do TikTok, colocam as coisas em perspectiva. E é o seguinte, 2021, a empresa teve lucros, a ByteDance, de 30 mil milhões. 2022, a empresa teve lucros de 61 mil milhões. Para colocar em perspectiva, dá para construir 376 estádios da luz. Portanto, em relação ao facto de, coitadinhos, se calhar eles só querem sobreviver, eles tiveram lucros de 61 mil milhões. Bom, e depois há aqui uma primeira questão, e eu vou-me focar aqui na primeira questão do Diogo, que é assim, claro, é possível que haja uma perseguição ao TikTok por parte do Congresso norte-americano devido à origem chinesa. E eu coloco aqui 3 preocupações, para também dar resposta à pergunta depois que subsequente fizeste ao Miguel.
que criam aqui uma tensão nesta relação entre uma empresa dita semi-privada, porque atenção que uma boa cota da empresa tem injeção de capital da China, já falámos disso noutros episódios, mas há aqui 3 grandes coisas. 1, privacidade. 2, censura. 3, proibições e restrições regulatórias. Deixa-me só sintetizar os 3 pontos. Primeiro, privacidade. Esta associação com o governo chinês, talvez seja bom e importante relembrar aqui aos nossos utilizadores, que o governo chinês tem leis rigorosas que exigem às empresas chinesas que cooperem caso as autoridades em questões de segurança nacional e de inteligência peçam os dados à empresa. Ora, aquilo que o CEO disse no Congresso norte-americano foi, e tu também disseste isso há bocadinho, foi nunca nos pediram nada. Nunca foi necessário. Porém, Acho que perdemos o Fred, não foi? Desligaram-no, ele começa a falar, começa a dizer aqui algumas daquelas coisas que não são muito populares e isto desligam e logo a emissão. Desculpa, a minha internet está muito mal, mas eu não sei o que isto ficou, mas basicamente eu falava da censura, em que há uma censura. Foi o que aconteceu. É que os conteúdos publicados no TikTok são censurados. Isto falámos também no episódio, que eles têm uma máquina de pessoas para fazer a escolha naquilo que é hoje as publicações das pessoas, para as pessoas ficarem bem satisfeitas. E Diogo, relembro que tenho quase a certeza que quem trouxe esse conteúdo até foste tu, né? Das pessoas ficarem motivadas, contentes, conteúdos que passam na Ásia são positivos, no Ocidente é o que é. E o terceiro ponto, que são diferentes, não é? Os conteúdos diferentes, exato. São diferentes, exato. Que são as proibições. E nas proibições temos aqui um rol de coisas. Bom, que é, nomeadamente, a limitação do crescimento do TikTok em mercados internacionais. Vou só resumir. Tivemos limitação primeiro nos Estados Unidos e agora temos a França, a Holanda, a Noruega, que aderiram à lista crescente dos países que emitiram ordens que proíbem o uso do TikTok em dispositivos do governo. Portugal ainda não se pronunciou em relação ao TikTok, nem em relação ao tema da China, mas referiu que, entre aspas, é insustentável. Portanto, empresas, como tu disseste bem, de tecnologia como o Facebook, já foram sujeitas à investigação, estão a ser sujeitas à investigação, é um tema recorrente. Agora, nós não podemos esquecer destes pontos, que é, qual é que é o principal objetivo? Além de poder haver aqui política misturada, proteção dos utilizadores, e não foi à toa que quer o Facebook, quer o TikTok disseram, nós vamos criar regras especiais para os adolescentes. Porquê? Porque essa é a camada que continuamente temos tido estudos que mostram que eles têm mais depressão. Segundo ponto, liberdade das empresas privadas para operar sem interferência excessiva do governo, que é o que não acontece no caso do TikTok. Porquê? Porque tem injeção de capital da China e com estas regras gera dúvidas, obrigando o governo Biden a dizer assim, amigos, se querem operar aqui nos Estados Unidos, faz favor, coloquem os dados na Oracle ou numa empresa qualquer que garanta que os dados estão cá e não estão lá. Em resumo, isto é um conjunto de vários episódios sintetizados nesta... E não é, deixa-me só adicionar, com essa questão dos dados da Oracle, não é só uma questão dos dados estarem na Oracle, eles têm que vender a empresa a uma empresa norte-americana. Especificamente, tem que literalmente vender a empresa, daí o governo chinês ter mencionado a venda forçada. Essa é a mais recente e duvido que isso vá para a frente. Mas pois, vamos ver. Mas ele, segundo a administração do Biden, é que podem mesmo face um total ban nos Estados Unidos. Sabes que eu já pensei no seguinte, não sei se também já vos ocorreu, ao nível da reputação, o facto de vários governos estarem a passar diretrizes para que as suas instituições não instalem, não usem o TikTok, e atenção, não vai ser episódio para hoje, mas curiosamente não é só o TikTok, em alguns países inclui Netflix na Índia, inclui o WeChat, portanto há aqui alguma seleção de aquela que tem sido mais comum ao TikTok. Mas eu, ao nível da reputação, eu vejo prevejo pais e outras pessoas que começam também a criar uma desconfiança em relação à ferramenta. Ou seja, o governo não autoriza, as instituições não autorizam, as pessoas, os funcionários públicos pensam, filho, não instales isso porque há aqui bruxas no ar. Não sei. Não é fácil, questão de reputação neste sentido. Sim, ou isso também pode dar a questão para os jovens que é, o meu pai não gosta, os meus pais não gostam, então tem que instalar, não é? Tem que ter mesmo. O efeito contrário, não é? Pois, é um tema complexo e acho que é um tema que vai continuar a dar muito que falar agora nos próximos tempos, não é? Porque a partir do momento em que um país diz que uma empresa tem de ser comprada por outra empresa do país, vamos lá ver se Portugal não diz que a Google tem de passar a ser uma empresa portuguesa para operar aqui. Atenção, Miguel, isso não é novidade. Em vários países, por exemplo, em Moçambique, em Angola, sei que são países diferentes, mas não só, também países da Europa, tu para abrir uma empresa precisas de um sócio local.
Claro, mas é para abrir uma empresa, não é? Agora para uma plataforma que está a ser utilizada assim dessa forma. Pois realmente, epá, Não é? vamos ver. Olha, se estiverem a gostar do que estão a ouvir e ainda não tivemos instalado aí nenhum vírus de inteligência artificial que vos torna subscritores automaticamente, por favor, façam-no agora. Isto parece aquelas coisas que pedimos dinheiro e tal. Façam-se subscritores, deem-nos as avaliações do Spotify, etc. E vamos passar para o último tema longo da semana. Fred, diz-nos o que é que tens a dizer aqui sobre este report que saiu hoje? Meus amigos, primeiro, uma premissa. Eu ouvi o episódio anterior, senti que realmente a minha net ficou com alguns cortes. Hoje não é exceção e peço desculpa por isso. Espero que não crie aqui nenhum problema. Ora bem, queridos ouvintes, vamos falar sobre um tema que está a impactar o futuro de Portugal e a forma como vivemos e trabalhamos, a transição digital. Deixem-me começar por dar-vos algum contexto. A iniciativa Portugal Digital é uma iniciativa do Governo que apresenta hoje os resultados de um estudo do potencial económico da transição digital em Portugal, realizado pela Deloitte, num evento onde serão debatidas oportunidades, desafios, enfim, informação que também tem a análise da Ipsos, com um inquérito empresarial sobre o digital. O que é que eu queria partilhar convosco? À hora que estamos a gravar e a emitir o vídeo no YouTube, ainda não foram divulgados estes dados, portanto a apresentação será mais tarde, mas eu estive a ler o projeto que chama-se Portugal Digital Moving Forward to a Digital Nation, criado em 2022, que resume a estratégia abrangente do país para enfrentar questões importantes como a inclusão digital, transformação das empresas e a digitalização na administração pública. Eu dou formação sobre transformação digital no IPAM, em várias empresas, já dei ao Vorta, Intermarché, entre outras, e eu achei que há alguns pontos interessantes que gostava de partilhar convosco. Da informação mais recente. 22% da população portuguesa está excluída digitalmente. 48% não possui competências digitais básicas. Informação dada pelo governo. 19% da população portuguesa nunca usou a internet. A média da União Europeia, só para termos aqui um termo de comparação, é de 9%. 19% em Portugal, 9% na União Europeia. Entre 2022 e 2023 foram projetadas várias iniciativas, como a Academia Portugal Digital e o Programa Emprego Mais Digital 2025, para promover esta inclusão digital, cuja informação, espero, alguns resultados possam ser hoje do que aconteceu. A estratégia aborda a transformação digital das empresas com foco em PMEs e dizer-vos o seguinte: em 2019, 40% das empresas portuguesas estavam online. Estou curioso para saber quais são os resultados referentes a 2022, dado que o estudo nunca é de 2023, é sempre do ano passado. Então eu queria complementar estes dados com outro que saiu curiosamente também hoje, dia 28, que é o seguinte: o estudo da União Europeia, que não está relacionado com o primeiro tema, mas que refere dados da população portuguesa, que diz o seguinte: os portugueses compram ainda menos online e pensam cada vez menos na forma como os seus dados são utilizados quando comparado com o ano homólogo. O estudo chama-se Scoreboard de 2023 para o consumo, coordenado pela Comissão Europeia, e mostra que os consumidores estão muito expostos a práticas injustas do comércio eletrónico. Estou-me a aproximar do fim, mas queria só deixar aqui 3 práticas que estão reportadas. Prática número 1, reportada como injusta. Tem uma percentagem de 76%. 1. Publicidade personalizada. 2. Publicidade escondida em resultados de pesquisa. E 3. Análise de consumidores que eles consideram desonestas, com uma percentagem de 19%. Bom, a União Europeia, tal como o governo português, pretende acelerar a resolução destas preocupações e implementou uma estratégia que inclui várias certificações gratuitas, formação de cibersegurança, privacidade, acessibilidade e sustentabilidade. Isto quase parece um anúncio, este tema, mas em resumo, e vou deixar aqui 2 perguntas. Mas primeiro o meu resumo, que é o seguinte: eu estou curioso para saber sobre os resultados da apresentação que será hoje divulgada pelo Governo, para compreender melhor este impacto da transição digital das empresas portuguesas, para saber se Portugal está ou não no caminho certo, na medida em que nós temos um estudo que também recebeu recentemente em que 49% das empresas portuguesas não dura 2 anos, abre a falência. Portanto, Diogo e Miguel, queridos ouvintes, tenho 2 perguntas que deixo no ar. Pergunta número 1. Quais são os principais desafios e barreiras das empresas portuguesas em relação às tecnologias digitais? E como é que eventualmente podem superá-las? Pergunta 2. Como é que vocês acham que a cibersegurança, que tem sido um tema premente, e a proteção de dados pessoais podem ser priorizadas neste tema da digitalização, para que os cidadãos ganhem mais confiança, já que a União Europeia diz que, infelizmente, as pessoas estão a assobiar para o lado, não querem saber, estão despreocupadas em relação a este tópico.
Muito bem. Diogo, lança-te às feras. Então, desafios e barreiras para as empresas portuguesas na adaptação de novas tecnologias digitais. Epá, eu acho que, sem dúvida, acho que é um pouco a literacia, não é? Se calhar o facto de haver pouca literacia aqui, não digo pouca, mas não tão grande como o resto da União Europeia, pode estar a prejudicar as empresas portuguesas sobre como vão vender online, como é esse processo, e mesmo métodos de pagamento online, que às vezes podem ser uma confusão para os pequenos retalhistas, não é? Para estarem online, portanto isso pode ser confuso. E se não houver formação nessas áreas, seja formação aliás, a formação destes pequenos gestores, não é? Nestas áreas digitais, acho que é muito difícil haver essa confiança. E mesmo depois há muito este salto, não é? Acho que há muito este salto que eu vi acontecer, e já explico qual é o salto, que é pessoas que querem abrir uma loja online, não é? E não têm conhecimento também do que é SEO, como é que os motores de pesquisa funcionam, mas sabem que há um negócio online para ser explorado, há um potencial do online, mas não sabem exatamente como. E depois simplesmente lançam a loja, não é? Pagam uns milhares de euros para criarem uma loja inteiramente online, ou uma empresa que muitas vezes por onde são explorados, não é? Que não tem que ser um site todo XPTO para uma pequena loja. E depois não sabem como continuar a loja online, não é? Não sabem o que é de fazer mais do que para lá simplesmente adicionar produto online e esperar que as vendas aconteçam. Portanto, eu acho que esta literacia sobre o digital é sem dúvida um dos grandes obstáculos e barreiras para que as empresas possam realmente conseguir ter resultados no digital. Quanto à proteção de dados, eu acho que também isto é uma questão que não é fácil, não é? Eu acho que se nós olharmos para o RGPD e toda esta coisa, não sei se vocês têm ouvido, que é será que o Google Analytics como é que se diz? É legal utilizarmos o Google Analytics segundo o RGPD? O que é que eu tenho que fazer com os dados dos utilizadores? Isso é uma confusão enorme, ok? E não é simples para uma pequena empresa saber como lidar com essa informação. Nem o que fazer, nem um banner de cookies, implementação de um banner de cookies, ou simplesmente estão a implementar porque já vem por pré-definição de um sistema qualquer que estejam a utilizar, ou então, porque é que, se nós perguntarmos a um pequeno lojista porque é que ele haverá de adicionar um banner de cookies, possivelmente o que ele vai dizer é porque todos os outros têm. E porque pensa que é o que os advogados disseram, ou porque é o que... Não sei, é o que está ali legalmente que se deve fazer, não é? Uma espécie de o que devemos fazer com o livro de reclamações online. E não sabem exatamente qual é a razão que está por trás ou o que é que está a ser medido por trás. E depois, possivelmente, tendo um banner de aceitação ou não aceitação, se calhar implementam um pixel de Facebook ou o Google Analytics que está ali a medir e pronto, está a medir independentemente da aceitação ou não, do consentimento ou não dos utilizadores. Portanto, há muito esta questão de não haver uma fácil interpretação sobre o que é a privacidade do utilizador, ok? Também não ajuda, ok? E é isso, Fred. Não sei se te ajudei a responder algumas destas questões. Muito bem. Ótimo. Como isto já vai longo, vou fazer aqui também uma curta intervenção. É curta. Não, esta é mesmo curta. Deixa-me lá ver. Olha, aqui o Luís Menezes diz que lembro-me que há uns anos havia um programa desse em que os fornecedores de serviços, web, etc., eram 3 ou 4 empresas grandes. Claro, deve estar a pensar ao Luís que isto aqui é para o mexilhão como nós aqui neste podcast, não? Mas não sei, por acaso não sei qual é que foi o resultado desse movimento que houve, mas também me lembro de ter ouvido falar sobre isso. Olha, o primeiro desafio, ou a primeira grande barreira é que a transformação digital transformou-se e nós provavelmente vamos estar agora a tentar adotar a transformação digital que já devíamos ter feito há 10 anos atrás para um mundo e vamos estar outra vez desatualizados. Eu acho que a principal barreira é nós não sermos resistentes à mudança e muitas empresas são resistentes às mudanças. Porquê? Porque mudar implica mudar hábitos, implica muita formação, como o Diogo estava a dizer, implica não termos medo de aprender coisas novas e depois toca em alguns pontos que são um bocadinho mais fraturantes, que é, se calhar implica trocar trabalhadores antigos que não querem ser formados e não querem ser transformados por novos. E ninguém gosta de falar sobre este assunto, não é? Nós temos das legislações que protege mais um trabalhador, que muitas vezes, isto é mesmo a governo,
acaba por não Agora proteger vamos perder ouvidos. Não, é mesmo a governo português. Acaba por não proteger o trabalhador. Por exemplo, aquela lei de que uma pessoa só pode fazer aqueles 3 contratos e depois tem de se tornar efetivo. Toda a gente acha, isso protege o trabalhador. Não, o que chega ao final dos 3 contratos já não renovam e ele basicamente tem de ir procurar outro trabalho noutro sítio qualquer. Isso é uma lei criada para proteger o trabalhador que acaba por não... Mas é verdade, acaba por não Desculpa, proteger o nada. Luís diz calma aí, Elon Musk, eu também estava a pensar o mesmo. Ouçam, eu estou a tentar ser o mais justo possível com a situação. Sim, Este sim. tipo de iniciativas por parte do governo de proteção de trabalhadores, na realidade, acaba por não o proteger, ok? As pessoas têm medo de contratar efetivos porque depois sabem que é muito difícil livrarem-se deles caso alguma coisa corra mal. Concordam com isto ou não? Eu não estou a dizer que deva ser fácil despedir pessoas, eu estou a dizer uma das barreiras à transformação digital, eu acho que é essa. Se é bom ou mau, eu não sei. Eu sei que países que não têm tantas barreiras neste sentido, conseguem transformar-se digitalmente muito mais rápido. Porquê? Às vezes para a transformação digital acontecer de uma forma acelerada, é preciso sangue novo e há muitas pessoas que não querem adotar isto, ou não? Eu estou-te a ver, Diogo. Por amor da santa, não consigo de todo concordar com isso. Então as pessoas podem se formar, Miguel, e a formação é possível. Diogo, isso é um desistir completo das pessoas que são completamente descartáveis de... Não ouviste? Olha, não aprendes, não queres aprender ou não consegues aprender, vais-te embora. Tu não ouviste o que eu disse. E porque tens uma veia, que eu não vou dizer partidária, muito... não quero tornar isto uma coisa partidos. Até porque tínhamos prometido não fazíamos. Mas, é assim, há pessoas que simplesmente não querem ser transformadas e não querem mudar o método. Concordas com isso ou não? Há pessoas que simplesmente não querem. Concordo, mas também concordo que acho que deveria haver muito mais investimento na formação, seja mesmo pelos próprios, os próprios administradores também têm que ser formados, não é? A questão não é essa, mas só é formado, eu vou acabar e também falo dos gestores, mas só é formado quem quer ser formado, só é transformado, ou quem só adota uma transformação quem quer adotar uma transformação. E se calhar um dos problemas que nós temos é que há muita gente que não quer ser transformada, não quer entrar num novo processo, não quer aprender processos novos. Eu não estou a dizer que isso é bom ou que é mau, estou a dizer, é uma realidade. Não estou a dizer que não têm o direito a ser formados. Quem nos dera a nós que toda a gente gritasse e dissesse: eu quero começar a despender todos os dias uma parte do meu tempo em formação digital porque eu quero realmente começar a aprender processos novos. Eu, na realidade, da maior parte das empresas em que já trabalhei ou com que trabalhei, isso não acontece. Isso acontece nas empresas de marketing e digital porque nós estamos sempre ansiosos por não sermos apanhados na curva. Mas, por exemplo, isto também implica mexer com sindicatos, com direitos. Eu acho que, se nós queremos que as empresas portuguesas adotem a transformação digital, o Estado também deve adotar a transformação digital, não é? Os serviços do Estado devem ser transformados também. Então e não têm estado a ser transformados, Sim, eu não estou a dizer que não estão, mas tem de ser mais, não é? Há imensas coisas que nós temos de transformar, temos de continuar a evoluir. Mas pronto, eu não quero entrar muito nesta parte de aqui, já vi que isto mexe aqui com algumas emoções e com algumas coisas. Passa. Eu acho que implica também os gestores terem muita força para aprender e quererem mudar, ok? Acho que os professores na escola também têm de precisar de ser formados em digital para começarmos a ter programas de ensino de digital nas escolas, ok? E era curto. O quê? Era curto, mas vou acabar agora. Porque a transformação digital tem de acontecer nas empresas, é verdade, mas não se pode dizer às empresas, aos privados: olha, vocês agora gastem dinheiro, vocês agora lidem com todos os problemas com os trabalhadores, etc. E nós ficamos aqui a ver a transformação digital a acontecer. Não, o Estado também tem, se quer fazer parte das nossas vidas e ter influência em todas as decisões que as empresas tomam, nomeadamente em impostos e em leis laborais, também tem de ter um papel ativo nisto. Ok. Relativamente à pergunta 2, eu acho que a resposta à pergunta 1 e 2 é a mesma. Basicamente, mais formação. Nós temos de formar mais pessoal. Olha, está aqui um exemplo, só mesmo para acabar. O Rui Dei meteu aqui a dizer: a formação não é só possível como até é obrigatória. A lei não é cumprida no que respeita à formação. Pois não, a maior parte das empresas, o que é que acontece? Uma pessoa na altura que se vem embora, uma das coisas que pode negociar é: eu devia ter tido 35 horas de formação anual, vocês não me deram, agora eu dei mais algum e eu vou-me embora e calmo, não é? Ou seja, isto é cultural. Neste momento temos leis que tentam obrigar a fazer as coisas, mas está só a gente a marimbar para essas coisas, não é? E acho que realmente é um problema, acima de tudo é de formação, não é um problema de leis, é formação. É a minha opinião em relação a isto e vontade de mudar, claro.
E pronto, e vamos avançar. Algum de vocês tem alguma coisa? Algum de vocês tem Faltava alguma aqui coisa um aqui a stopper, acrescentar? não é? Faltava aqui qualquer coisa para É o limpar o Ricardo. palato. É o Ricardo. O Ricardo, não sei se ainda nos está a ouvir, mas epá, faz comentários no YouTube e interrompe-nos quando for. Ok. Vamos falar então do destaque do WhatsApp desta semana. Esta semana o destaque vai para... Portanto, o destaque da semana vai para um post partilhado pela Ana Karina, ok? Ana com 2 N's, que partilhou então estes sites de e-commerce mais populares em Portugal pela NetQuest, e é muito interessante porque a NetQuest tem um painel. Pá, eu estive a ver só para ver de onde é que vinham os dados, para perceber se os dados eram fidedignos ou não, e realmente é uma empresa que tem um painel de 23 mil utilizadores cá em Portugal, e então tem assim uma ideia, dá-nos uma boa ideia dos sites de e-commerce mais visitados em Portugal. Muito bem. Vamos para as Obrigado, rapidinhas. Ana. Muito obrigado, Ana. Diogo, queres ler tuas rapidinhas ou sou eu? Porque eu tenho tido aqui alguma... Bem, posso sentar outra vez esta semana. Ok. O ChatGPT tem agora plugins que poderão testar em breve, como o plugin QBrowser, integração com outros serviços, interpretação de código e, por último, o Retrieval, que permite uma conexão integrada do GPT a uma base de dados privada. Numa notícia relacionada, já é possível negar acesso à informação do vosso site pelas ferramentas do GPT. A Meta lançou a Advantage Plus Shopping Campaigns, que são campanhas baseadas em inteligência artificial para serem uma solução mais eficiente para anunciantes focados em desempenho de vendas online. No estudo de neurociência desenvolvido pela Ocean Outdoor, que visa testar a hipótese que existe uma relação entre publicidade digital exterior e as campanhas online, continuo a tentar provar isto, a Ocean analisou as respostas cerebrais a diferentes formas de campanhas partilhadas no TikTok e no Instagram. A análise permitiu concluir que a publicidade exterior otimiza as campanhas feitas através das redes sociais, com os consumidores a serem mais atraídos pelas marcas nas redes sociais quando já viram publicidade em outdoors. Há rumores de que a Amazon poderá estar a lançar um browser próprio após um questionário enviado aos trabalhadores da Amazon. A WordPress prepara-se para lançar a versão 6.2 com um novo look no criador de páginas. Enfim, não é? A Google está a testar um selo para anunciantes verificados, mas agora é só um teste. Vários websites estão a reportar mais visitas vindas do Bing após o lançamento do Bing GPT. Só os sites que têm a Google Analytics 4 é que não. O CEO do Instagram respondeu às 3 questões mais frequentes dos utilizadores. Postar mais do que uma vez por dia reduz o alcance, e também se faz um post em uma plataforma em vez de ser no Instagram, tem ou não influência no alcance. E terminamos as rapidinhas. Muito bom. Deixa-me só adicionar aqui este ponto, que eu acho que isto é muito importante, esta questão de estes plugins do GPT 4 e do GPT que estão aí, que é conseguimos negar o acesso ao nosso site. Portanto, já é possível, não sei se é uma coisa que devemos fazer, aliás, isso era, na verdade, para ser o meu tema esta semana, mas como já estávamos a falar do ChatGPT, já não queria trazer isso, mas é uma questão que podemos ter agora, que é negar o acesso ao nosso site. Atenção, a informação que já lá está sobre os vossos sites já está, já não há nada a fazer, mas aquela nova, por exemplo, de o GPT ir ao nosso site e explorar o que é que está lá, ou descrever uma imagem, isso pode ser negado, está bem? E não confundir com o Bing GPT, porque o Bing GPT está a usar o index do Bing. Portanto, vocês, na verdade, para se removerem do Bing GPT, tinham que negar o acesso ao Bing e não ao ChatGPT. Eu tenho uma pergunta, Diogo. Como utilizador que paga o Pro, o ChatGPT, afinal, vale a pena ou mais vale usar só o Edge e vou ter o mesmo efeito? Não, vale a pena por completo. Portanto, estes plugins são só para quem tem a versão Plus e, se não estou em erro, ainda estão em alfa, vários. Portanto, nem todos estão acessíveis para toda a gente, está bem? O Fred está a tentar arranjar ali alguma coisa. Ele nem acredita no que fez à vida dele ao ter pago o ChatGPT 4. Ou ter pago uma subscrição. E ele até parece-me que ficou sem ligação. Bem, não vamos deixar o Fred sem possibilidade de resposta a esta afirmação. E pronto, chegámos ao fim do nosso episódio e nós esperamos que tenham gostado. Antes de nos despedirmos, lembrem-se, o nosso grupo WhatsApp, por último no nosso site, martinperidiotas.pt, onde encontram toda a informação de que falámos e de todos os episódios anteriores também. Nós, como sempre, voltamos a ver na próxima semana. Por isso, não percam o próximo episódio, porque nós também não. E agora, a célebre despedida do Ricardo. Tchuss!
Já nos estamos a despedir, Fred. Tchau. Até para a Abraço. semana. Tchau.